Olha que maravilha essa matéria aqui do UOL, da jornalista Andresa Matais, que diz o seguinte: Lula tira Alcolumbre do Brasil e adia a decisão sobre CPMI dos aposentados. Eu vou começar por ordem aqui, sempre pelas mulheres, Esther. A gente vem acompanhando, né? A cada dia surge um novo escândalo dentro desse escândalo que é o roubo dos aposentados no Brasil. E a gente acompanhou na semana passada os deputados e senadores da oposição correndo ali nas suas casas legislativas para angariar as assinaturas suficientes para que se haja uma comissão parlamentar de inquérito ou uma comissão mista parlamentar de inquérito para apurar todo esse roubo bilionário com B de bola. E agora nós vemos o Lula, para variar, né, usando a carreta furacão para tirar Alcolumbre do Brasil e uma visita muito democrática até, né? Vai estar o Putin, vai estar o Maduro, uma democracia super pujante, para fazer obra para adiar a implementação da CPMI. Tu acha que ele vai conseguir convencer nosso amado Alconhonho a enfiar este papel embaixo de suas nádegas opulentas? Tem uma coisa que eu jamais vou me esquecer. Uma vez, uma manifestação aqui em São Paulo, Paula subiu no caminhão e gritou: nós não seremos a República do Nhonho! E a gente virou a República do Nhonho. Que coisa maravilhosa. Então, eu não só acho, como eu tenho, assim, com certeza, eu tô achando que ele deu até graças a Deus de ter ido viajar, porque quando a gente pesquisa o histórico do Alcolumbre, a gente vê lá a rachadinha de 2 milhões, a gente vê o rei do lixo, e, assim, eu não sei, para dizer a verdade para vocês, o que está pior, né? Se é o presidente da Câmara dos Deputados ou se é o presidente do Senado. Porque a gente tem o senhor Rodrigo Mota, né, falando que, veja bem, a gente tem aí 14 CPIs na fila, então vamos esperadinha? Vamos esperar. Aí, quando nessa de vamos esperar, vai lá a oposição e consegue angariar votos de senadores para transformar numa CPMI, ou seja, mista, e aí mandam o Alconhonho lá para a Casa do Chapéu. Isso é o retrato da República do Bananil, né? Porque a bem da verdade é isso que a gente está. Era a tragédia anunciada, tá? Quem conhece o histórico do PT, quem viveu o mensalão, quem viveu o petrolão, já sabia que a gente ia viver algo parecido com o agora aposentão. Obrigado, Moto, desculpa, gente. Com o aposentão, né? Que a gente está chamando agora de aposentão, que é o roubo dos aposentados. Eu concordo com a Paula, a gente tem que usar a linguagem correta para o que aconteceu, que é roubo. Né, o PT mais uma vez meteu a mão, e não meteu a mão só dos aposentados não, isso daí é a ponta do iceberg. Se a gente for ver o que estão acontecendo com as estatais, como eles aparelharam toda a máquina pública, a começar pelas estatais, né? Porque a gente tem aí Correios, a gente tem a Itaipu, TCU não consegue entrar na Itaipu porque falou que é binacional, então não pode ser fiscalizado pelo TCU, supostamente, tá? Então, assim, Paula, era uma tragédia anunciada. A gente está, desde 2013, nessa caminhada, é a primeira corrupção do PT que a gente vê? Pelo amor de Deus. Isso não é corrupção, não, é projeto. Pois é um projeto de poder. O que mais me deixa indignada é a mídia fingindo surpresa, né? Oh, corrupção no governo do PT. Como que a gente poderia imaginar um negócio desse? Aquela história. Errar é humano, a gente entende as pessoas que foram enganadas pelo PT. Agora, persistir no erro, aí a gente já começa a pensar que a pessoa tá levando alguma coisa. Mas, produção, eu vou continuar no assunto, eu quero ouvir a opinião do Wagner, mas antes de ouvir a opinião do Wagner, eu quero que vocês coloquem o print 2 aí pra gente adicionar mais um temperinho a essa nossa discussão. Tá aqui a matéria da Veja falando sobre o escândalo do INSS. CPI dos aposentados mira Frei Chico, irmão de Lula. Parlamentares governistas e presidentes de centrais sindicais tentam blindar o sindicalista de investigação sobre fraude na Previdência. E aí eu passo para o Wagner, porque é o seguinte: na semana, eu acho que foi na semana passada, não lembro agora se foi semana passada ou retrasada, mas recentemente houve uma coletiva de imprensa, logo que estourou o escândalo. E nela estava presente Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, que ainda soltou
a seguinte informação: não, mas a Polícia Federal não está investigando o Frei Chico. Como assim? O vice-presidente da entidade, do sindicato, vamos aqui falar, né, o nome, essa entidade sindical, que mais foi ali, se locupletou deste roubo, não está sendo investigado. E aí, agora vem a Veja dizer que a oposição que mira no irmão do Lula. Não é o irmão do Lula que está no centro do escândalo. É isso mesmo, Wagner? A gente falou muito de nostalgia, né, no começo do programa. E realmente é nostálgico, porque eu lembro de quando era bem mais jovem e nem entendia muito ainda desse universo político. Toda vez que passava pela sala e tava lá o Jornal Nacional exibindo alguma reportagem, todo dia, sempre assim, são as minhas memórias de infância. Era sempre algum escândalo de corrupção, algum caso de corrupção. E é engraçado como isso vai se tornando normal, né? A gente se acostuma, parece trivial até. Tem corrupção no governo, sempre vai ter, né? A corrupção do dia, a corrupção da semana. Escândalos e mais escândalos. Era o tema recorrente de qualquer noticiário. E a gente passou por um período onde isso deixou de ser tão comum, né? Começou a ficar mais raro você ver notícias de escândalos, especialmente tão grandes como esse. Teve o período ali da Lava Jato, onde, evidentemente, os políticos também ficaram com um pouco mais de medo, de receio, porque eles perceberam que o cerco estava fechando. Depois a gente entra no governo Bolsonaro, onde a mídia o tempo inteiro buscava algum escândalo para colocar, né, para estampar os jornais, mas não era esse tipo de problema de corrupção endêmica que a gente tem nos governos petistas. E volta o Lula para o poder, voltam os esquemas de corrupção muito bem arquitetados, como eu falei, um tanto nostálgico, infelizmente. E é muito bizarro, é extremamente bizarro, e faço coro aqui a Esté e a Paula, porque a gente precisa popularizar, né, aquela velha estratégia de comunicação, de levantar uma hashtag Lula rouba velhinhos, ou qualquer coisa assim que descreva de uma forma fácil e ao mesmo tempo apelativa o que vem acontecendo nesse escândalo absurdo. E a gente tá falando aqui do irmão do Lula, né? Olha só que grande coincidência. É muito bizarro. Primeiro que no momento em que eu não lembro quem foi, Paula. Quem foi que deu essa entrevista falando que não estava sendo entrevistado? Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal. Andrei Rodrigues. O diretor-geral da Polícia Federal dá essa declaração no momento em que a investigação ainda estava sob sigilo, né? Então, ele já traz ao público informações de uma investigação sob sigilo para falar que o cara não está sendo investigado. Um completo absurdo. E, como foi bem pontuado aqui também, alguém que está no centro de tudo isso. Há poucos dias também, foi no dia 1º de maio, na verdade, saiu na CNN uma matéria dizendo: o INSS dispensou exigência de biometria para sindicato do irmão do Lula. Mais uma daquelas coincidências do Brasil, né? Mas, muito conveniente. Então, você vê, o irmão do Lula, uma figura central, envolvido não sei se ele estava em primeiro lugar, o sindicato dele estava em segundo lugar quando eu vi da última vez, em questão de volume, né? É um dos maiores, né? Ele tá ali no top 3, pelo menos. Tá no topo da lista, tá no pódio. No mínimo tá no pódio. E ainda tem essas outras questões, fora que isso eram em tempos em que a gente sabia que o escândalo era grande, mas não sabia que era ainda maior, né? Então vai saber, né? No fim das contas, quem mais embolsou dinheiro de velhinhos, de aposentados. Mas é um absurdo, um completo absurdo. A oposição precisa fazer pressão para investigar um cara que está no centro de todo o esquema, porque é irmão do Lula. Porque no começo, e eu não tem como esquecer, a gente vive em guerra de narrativas, em tempo de internet, especialmente, né, isso tudo gera uma tensão muito grande. Então, logo nos primeiros momentos que esse escândalo começou a aparecer, imediatamente a narrativa da esquerda era o quê? Isso começou lá com o Temer, e o Bolsonaro também estava envolvido, e agora no governo Lula está sendo investigado. Porque é isso, né? Porque o governo Lula investiga. Aí você percebe que é realmente só uma narrativa, porque nos governos anteriores você tinha essas movimentações, num montante muito menor. No governo Lula o negócio ficou completamente fora de controle. Na verdade, a gente ainda nem sabe toda a extensão desse escândalo. Você percebe que é no governo Lula em que realmente esses
ladrões de velhinhos se sentiram à vontade para organizar tudo da forma mais descarada possível, porque aí eles sabiam que nada aconteceria. E por isso também, né, que não deu mais para esconder, porque ficou totalmente fora de controle. Então, é ridículo que a oposição precise pressionar para que o irmão do Lula seja investigado, estando no centro de um escândalo de corrupção tão bizarro, tão absurdo. E se corrupção por si só sempre vai ser antiético, cara, eu acho que você se aproveitar de velhinhos aposentados ainda, sabe, tem requintes de crueldade. Viúvas, né, um público assim que mais precisa de ajuda. E vai lá o malandro de assalto. Mas a manobra que eles estão fazendo é muito sórdida, Wagner, porque eles estão querendo colocar a culpa, para variar, em quem? No Bolsonaro. Aí eles falam assim, não, mas veja bem, as fraudes começaram em 2019, as entidades se filiaram no governo Bolsonaro, no governo Temer, mas eles esquecem de falar que as tais entidades, elas são assim, têm uma ligação umbilical com a esquerda, são as entidades sindicais. E essas entidades, junto com os bancos, que depois a gente vai chegar lá, porque agora entrou na história do empréstimo consignado, em especial quero destacar aqui a participação do Itaú, mas a gente já chega lá, nesses 90 bilhões que todo mundo está falando. Mas antes... Fora que teve uma lei também, né, o Bolsonaro, ele tentou barrar isso. O Bolsonaro fez para tentar barrar, teve um forte lobby da esquerda para derrubar essa lei, os sindicatos falsificaram fotos, falsificaram impressões digitais. Aliás, eles não falsificaram as impressões digitais, eles receberam de dentro do INSS os dados dos aposentados. Então, é algo que envolve funcionários de carreira do INSS, envolve os funcionários de confiança políticos que são indicados por esse governo, as centrais sindicais que estão umbilicalmente ligadas a esse movimento de extrema esquerda que está há décadas no poder no Brasil, e também os bancos que lucram em governos esquerdistas como em nenhum outro momento da história deste mundo. Mas nada disso seria possível sem a ajuda e o esforço da nossa velha mídia. Vamos assistir ao primeiro vídeo de hoje. Tomem o seu estomazil. Produção, dá o play, por favor. Vamos falar então sobre INSS ali no lado político, lá no Congresso. CPI mista para investigar as fraudes do INSS. Em que pé está isso? Quem decide se ela vai ter essa porta de entrada aberta ou não é o presidente do Congresso, já que é uma CPI mista, que é o senador Davi Alcolumbre. Lembrando que a primeira tentativa foi uma CPI só na Câmara. Só que o Hugo Mota já tinha sinalizado, não, por aqui tem 12 CPIs na fila, essa coisa não vai andar rápido. E aí a oposição se organizou, recolheu assinaturas para uma CPI mista, deputados e senadores. Está nas mãos do Alcolumbre, eu apurei agora há pouco que não há disposição, pelo menos por enquanto, por parte do presidente do Senado, de correr para frente essa CPI. Por quê? Só o Alcolumbre pode ler esse pedido de CPI. Quando se lê, você dá o ponto de partida para que ela passe a funcionar. Por enquanto, e até pelo histórico recente de ter conseguido tudo com o governo em relação à indicação do Ministério das Comunicações, Alcolumbre vai segurar essa bola, por enquanto. Agora, ele vai ter uma reunião com a oposição nesta semana, está sendo marcado só o horário certinho, mas já está alinhavado que vai ter esse encontro. E é bom lembrar também que essa CPI mista tem um outro lado. Tem gente da oposição que acha que ela pode ser uma roubada porque a questão do INSS começa lá no governo Bolsonaro. A Marina tem apuração sobre isso, mas antes também quero falar para vocês da oposição que quer incluir também o Senado, ou seja, fazer essa CPI mista que eu estava falando. Há uma movimentação aqui em Brasília para protocolar ainda hoje, o pedido dessa comissão mista. E, enquanto isso, tem uma outra reunião acontecendo, que é uma reunião na Casa Civil, Palácio do Planalto, com ministros da Casa Civil, da Previdência. Eu não sei como é que uma pessoa dessas dorme de noite, porque assim, se a pessoa for no mínimo alfabetizada e souber fazer conta de adição, subtração, souber percentual, ela vai ver que o negócio explodiu durante o governo Lula e ela vai entender que os responsáveis pela fraude foram as centrais sindicais. É de lá que vem esse golpe, e que as centrais sindicais estão umbilicalmente, como já falei, ligadas à esquerda. Mas, Esté, esses blogueiros da Globo que falam tanto em democracia, aí eu quero botar 2 pontos para ti. Primeiro, eles falam democracia, 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 mas quem decide é um só, o Alconhonho e suas nádegas gigantescas que são capazes de parar papéis por anos lá no Congresso. E do outro lado, a gente tem o Hugo Mota, que é um ponto que pouca gente fala
eu não vi ninguém falando pelo menos sobre isso ainda, que é o seguinte, ok, o Hugo Mota tem muitas CPIs, não dá para botar essa CPI porque tem muitas aqui, uma delas é a CPI do abuso de autoridade, que estava embaixo das nádegas do Arthur Lira, agora está, né, no orifício rugoso do Hugo Mota. E aí, como é que resolve esse impasse? Eu adoro orifício rugoso. Vamos lá. A gente volta para o contexto de guerra assimétrica, Paula. Vou exemplificar com a capital de São Paulo, com o Estado, tá? É lógico que eu sei que é um contexto diferente. Contudo, aqui na capital, a gente também teve problema com relação à instalação do CPI. Rubinho Nunes, vereador, fez o quê? Judicializou. E aí, o que aconteceu? O judiciário estabeleceu um prazo para se instalar as CPIs dele do pancadão e, enfim, conseguiu aí uma vitória dentro do judiciário. A gente sempre vai conseguir vitória no judiciário? Não. Na minoria das vezes a gente vai conseguir vitória no judiciário, mas a gente não pode deixar de fazer estas coisas por medo de não conseguir. É lógico, a gente sabe também que quando a gente fala de Brasília, a gente tem essa relação umbilical aí, STF, quase simbiótica com o governo do PT. Mas nem por isso tem que deixar de fazer, e precisa fazer mais de um parlamentar fazer essas coisas para que uma hora caia em quem tem que cair, tá entendendo? E aí essa peça-chave acaba solicitando a instalação. Queria falar uma curiosidade, Paula. Você sabe que o Frei Beto, né, o irmão aí do Frei Chico, o irmão do Lula, ele é ateu e o apelido dele é Frei porque ele é calvo. Eu ouvi uma entrevista dele falando isso, eu não podia deixar de falar isso. Mas aí, voltando, né, ao assunto, a gente não pode deixar, é lógico, né? A gente está vendo que a oposição hoje ela tá tendo que se virar nos 30 e se desdobrar em 1000 para investigar. Só isso já faz a narrativa da esquerda cair por terra, né? De que, não, mas veja bem, é porque nos governos petistas se investiga. Não, é que nos governos petistas a coisa explode, fica impossível de conter isso para debaixo do tapete, porque se fosse fácil, eles jogariam para debaixo do tapete. E pior do que isso, articulam desse modo que eles sabem articular, que é distribuição de emendas, distribuição de cargo, acordo obscuro, para que as coisas não sejam efetivamente investigadas. O Lula sabe como foi a CPI do Mensalão, a CPI de todas dos governos anteriores, o quanto isso desgasta o governo, e principalmente, a gente está há 2 anos do ano eleitoral. Ele tem muita coisa para lidar, com a popularidade descendo ladeira abaixo. Então, quando a gente considera todas essas coisas, a gente olha para os índices de violência do Brasil, a gente olha para como está o poder de compra do brasileiro e alia isso a esses processos de corrupção, porque não é é um monte. O cara já trocou 11 ministros, os 11 foi com escândalo. Quando a gente entende tudo isso, a gente sabe o porquê que ele está fazendo esse tipo de manobra. O que muito me impressiona é Alcolumbre e Mota colocando a própria eleição em risco, porque o pessoal do estado deles e da base deles está vendo isso também. Porque aqui a gente não está falando de um tema cuja popularidade atinge só uma parcela da população, como, por exemplo, a anistia. A gente está falando de uma coisa que atinge... Bom, vamos lá, todo mundo tem pelo menos uma pessoa da família que teve um desconto indevido. Então, todo mundo está vendo isso. Alcolumbre e Mota não estão tendo a sabedoria de olhar para a própria eleição. Vamos ver como que vai ficar isso daí. A gente sabe que a gente tem nesses currais deles aí, né, principalmente dentro desses estados que são mais afastados e que o coronelismo reina, muita compra de votos. A gente sabe qual que é o histórico